Dando continuidade à aula da semana passada, nós vimos que o grupo de Camilo, antes de retornar à Terra em visita, já tendo ele saído do hospital e estar num anexo ao hospital, bem mais tranquilo do que aquele outro ambiente, todos eles estavam empolgados, menos o Mário Sobral. Por quê? Sabia o Mário Sobral que, além de suicida, ele era homicida, porque tinha assassinado Eulina, tinha esganado, e nesse momento ele fala para Camilo que está algo perturbado, que está sentindo-se diferente. Ele não conseguia, em alguns momentos, sentir as próprias mãos. Era como se as mãos estivessem lá em Eulina, na garganta da Eulina, no pescoço da Eulina. E ele começa a não sentir as mãos. E o Camilo tenta contemporizar, falando com ele que, possivelmente, aquilo era por conta dos remorsos que ele vivia, por conta das lutas. E o Camilo diz para ele: por que não te aconselha com o irmão Teófilo? E ele diz: já me aconselhei, Camilo. Então, o que ele diz? E Camilo faz aqueles 4 pilares básicos para o equilíbrio do Mário Sobral naquele momento. Quais seriam esses pilares? Que ele tivesse confiança na providência divina, que ele se resignasse com aquilo que não poderia mudar, que foi fruto das suas ações, que ele tivesse uma fé revigorante para que pudesse corrigir isso tudo, e que ele tivesse uma oração constante para estabelecer correntes magnéticas simpáticas com o mais alto e poder pedir a Maria de Nazaré o socorro. Dessa maneira, o que acontece? Ele dá essa grande dica. E agora, entrando no capítulo de hoje, nós vamos ler o trecho e depois comentar. Camilo diz assim: então fazei. Se a ele isto te aconselhou, pois é que somente daí virá o de que necessita. Tenho feito, Camilo, tenho feito, insistiu, excitado e sofredor. Mas quanto mais o tento e ao fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, que acontecerá para expiar meu duplo crime, irei mutilado sem irmãos, porque elas estão ocupadas noutra parte, a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo. Foram sepultadas com o corpo de Eulina. E a fim de reavê-las honradas
e redimidas da mácula infamante, precisarei padecer o martírio de uma existência terrena, destituído delas, a fim de aprender no sacrifício, nas torturas inimagináveis, daí consequentes, na vergonha da normalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal. Advertir-nos de que somente deveremos empregá-las a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher e, portanto, frágil e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas antes de ser assim tão infeliz e desgraçada, era acima de tudo criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso e justiceiro, como eu também o sou, como tu, Camilo, amigo de toda a humanidade. Esse pai que a todos os filhos ama indistintamente, agora me pede conta da vida que eu tirei, bem supremo de que só ele sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. O direito de filha do Criador Supremo, ninguém poderia arrebatar a Eulina. E ela, coitada, que nenhum outro direito possuía naquele mundo de abjeções, nem mesmo de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver, e por isso a matei. Eu matei Eulina, e agora ouço repercutir no recôncavo e mais afastado do meu espírito impregnado de remorso, a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus repercutindo em nosso ser imortal. Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Ó Camilo, Camilo, meu amigo, quando estrangulei Eulina, eu me esqueci de que também ela era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso e justiceiro. E agora? As lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe a palavra, e nuvem comovedora recobriu de tristeza o ar sereno da mansão das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originaram-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a Teófilo, com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Vamos parando por aqui e vamos comentar mais um pouco. Nós vemos que ele já tinha a noção de que não sentir as mãos de vez em quando, de não percebê-las, de senti-las dormentes, já era o prenúncio da reencarnação futura. Já tinha sido orientado pelos assistentes de Teófilo, Romeu e Alceste, que ele viria sem as mãos. Por quê? Porque as mãos estavam ocupadas onde? Em outras partes. Estava ainda mentalmente, lá no pescoço da Eulina. Criminoso sempre volta ao local do crime. Diríamos, parafraseando, o criminoso sempre volta à mente quando o remorso chega ao local do crime. Então, as mãos dele estavam lá a serviço do crime. As mãos não poderiam estar com ele. A própria consciência dele dizia isso. Não era ninguém, era ele que se dava esse tipo de punição naquele momento, que para ele era mais justa. As mãos não mereciam estar com ele, porque foram desonradas na companhia dele.
Para ele, ela tinha sumido junto com Eulina. E a fim de reaver irmãos, ele deveria estar redimido. Ele precisaria passar uma existência toda sem irmãos. Vê que tipo de punição cada um de nós vamos dando a nós mesmos. É claro, se fosse além das forças dele, e se fosse um raciocínio exagerado, embora fosse apaixonado, os benfeitores espirituais iriam buscar ajeitar esse tipo de promoção. Ó, Mário Sobral, você vai nascer sem irmão, vai nascer só sem uma delas. Mas como o crime dele fazia com que ele visse a necessidade de estar sem ela, já ocorria naquele momento. Então, viver sem irmãos, passar pela humilhação de estar sem ela, seria uma sublime advertência de que, quando estivesse, ou de que irmãos, e qualquer outra parte do nosso corpo, os olhos, a língua, os ouvidos, devem ser usados para o bem. Devem ser usados para o bem, e não para o crime. E ele vai vendo a covardia que ele fez. Por quê? A mulher, principalmente naquela época, era totalmente indefesa, era totalmente frágil, era desamparada pela família, pela sociedade. Hoje não, hoje as mulheres têm direito, conquistaram a duras penas, né? Tem a lei que as garante, tem a lei que as protege, mas naquele tempo era frágil, desamparada da família, da sociedade, principalmente por ser uma meretriz, uma prostituta. E ele tem um senso tão grande agora nele de justiça, que ele mesmo avalia que, antes dela ser isso tudo, ela era uma filha de Deus. Ela era filha do Ser Supremo, Todo-Poderoso e Justiceiro. Ela era uma irmã dele, era uma filha de Deus, partícula divina, como ele também o era. Então via que ela era filha desse pai que ama indistintamente todos os filhos e que agora pedia contas a ele. Ele tirou o direito de Eulina de viver, que é o primeiro direito que o homem tem. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá na Carta Magna também, está lá na Constituição, está lá nos direitos humanos. Ele tirou o direito dela de viver. Ela que, para a sociedade, não tinha direito nenhum. E ele tira o único direito que ela tinha, que era o de viver. Então a consciência dele, agora, o acusava. Igualmente, a história lá de Caim e Abel. Sabemos que aquilo é lendário, mas está lá. Caim mata Abel e sai como se nada tivesse acontecido. E ouve a voz de Deus dizendo: Caim, o que fizeste do teu irmão? Era a voz da consciência. A consciência, como eu falei na aula passada, começa a acordar quando começamos a ver os direitos feridos dos outros por nós. E quando começamos a nos colocar no lugar do outro. Então ele diz: quando estrangulei Eulina, esqueci de que ela era filha de Deus. Ele não tinha essa noção tão clara e que agora brotava dentro dele. Eu me esqueci de que ela era filha de Deus, que também possuía sagrado direito. Como dói quando cometemos algum ultraje contra os nossos irmãos. Como dói quando a consciência acorda. Talvez por isso Jesus falasse tanto de que deveria perdoar o ofensor, porque ele por si mesmo
já trazia enormes chagas dentro dele, bastando apenas que tomasse consciência da mesma. E ali estava ele agora, já como naquele envolvimento mental de uma futura encarnação. Aí ele diz o seguinte aqui, continuando. Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar-me na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Opináramos para iniciá-la justamente da Torre da Vigia, que qual fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível, defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. A extensão a percorrer era grande, e um carro singelo e alígero recolheu-me, pois não vislumbraram sequer até então a possibilidade de nos impulsionar pelo pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando bem distanciado do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos o que disse Roberto de Canalejas. Então depois a gente vai ler o que disse o Roberto. Então nós vemos que eles querem, antes de vir à Terra, eles terão que passar por várias visitas dos anexos ao hospital. Uma delas, Torre da Vigia, que era como se fosse uma fortaleza, do qual era um posto avançado, defendia um posto avançado de vigilância contra investida de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores provindas do exterior eram ali combatidas. Então, tinha que combater o pensamento, as vibrações, as emanações mentais vindas de regiões inferiores, como também o ataque espiritual. A gente não pode deixar de lembrar que a colônia, mesmo sendo um lugar certo grau de superioridade, ele estava rodeado, à maneira do nosso lar, de região trevosa. Então, como o pensamento, as emanações mentais, que da própria Terra chegava também, poderia desequilibrar o ambiente, e eram ali combatidos, como se combatesse qualquer outro agente agressor. A gente às vezes não se dá conta, né, de como o nosso pensamento pode, num ambiente, levar nocividade. Imagina, num lugar ligado à cura, a gente entrar todo destrambelhado. Num lugar ligado à paz, nós entrarmos todo destrambelhado. Num lugar voltado à harmonia, nós entrarmos todo perturbado. Que trabalheira a gente deve dar. Então, a extensão dali, nós sabemos que eram tudo grande, né? Os locais. Então eles pegaram um carro singelo e veloz. Porque até então eles não pensavam que podiam praticar a volitação. Volitar, andar acima do solo, guiado pelo pensamento. Aí no carro, o que diz Roberto de Canalejas respondendo ao Mário Sobral? O desânimo
é mau conselheiro, amigo Sobral. Será bom aviso meditar serenamente no alvitre fornecido pela experiência do irmão Teócrito. Aparentemente é um conselho trivial e inexpressivo, mas fica sabendo que representa sabedoria profunda, que encerra a sabedoria profunda e representa a chave áurea com que descerrará as barreiras que se afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifício, em a qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se através dela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta, a consciência no ensejo para a realização salvadora que nos identificará a lei que infringimos. Que importa? Então ele diz que o desânimo é mau conselheiro. Nós vemos Camilo afirmar no início desse livro que o desânimo foi aquele conselheiro que o fez buscar o suicídio. Não nos aconselharmos com a falta de ânimo. Conselheiro é aquele que a gente procura ouvir. O desânimo será mau conselheiro. E que ele meditasse no que Teócrito disse, que seria a base pela sabedoria que encerrava essa chave áurea que o Teócrito passa para ele, que nós devemos guardar: confiança na providência, resignação da situação que era irremediável, fé inabalável para podermos corrigi-la e oração constante para nos ligarmos ao mais alto. Confiança, resignação, fé e oração constante. Era o jeito dele e de nós conquistar na honra espiritual a paz que nos falta, consciência. E ele diz aqui, o que serão 30, 60 anos de sacrifício no plano carnal, com a limitação do corpo, se ela nos irá dar a paz da consciência, a reabilitação. Passa tão rápido, né? Claro que a gente fica imaginando a dor do nosso companheiro, o medo da prova, aquilo tudo. Mas como passa rápido a nossa existência? Porque a gente chega aos 30, como passa rápido? A gente olha para trás e vê. Então as nossas lutas estão apenas nos reabilitando. Nos reabilitando. A existência carnal é para isso. Por quê? Porque aqui na Terra tem situações que lá no plano espiritual não tem. São as vicissitudes da vida das quais ele deveria passar agora. Era o momento que ele deveria passar. Nós sabemos que o Mário Sobral é uma das primeiras almas do grupo a perceber o quanto tinha errado, a perceber que existia vida além da morte, que ele realmente tinha desencarnado, que tinha cometido suicídio, que tinha ido contra a lei divina e que naquele momento ele estava ali sob o auspício da caridade divina, da caridade que manda que o mais fraco seja sustentado, seja levantado pelo mais forte.
Aí ele diz assim: não temas os serviços da expiação, Mário, uma vez que todos nós, os que erramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência. E, portanto, o destino das responsabilidades aviltantes, cujo volume tanto nos indispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidade em torno de nós. Não tem mais luta, Mário. Todos nós precisamos nos desobrigar dos gravames que trazemos dentro da nossa consciência. É necessário. Feliz o que deve e pode pagar. Era o caso do Mário. Mário já tinha tanta lucidez dentro dele, embora com uma análise bastante crítica, né, sobre si mesmo, mas era por causa do espelho que ele se colocava e se colocava no lugar de Eulina, que ele encontraria essa necessidade de passar por tudo isso. Então é ele que vai se impor isso, e ele necessitaria de ver que com isso ele iria se reabilitar perante a própria consciência e perante o próprio Criador, do qual ele já estava envergonhado de estar ali diante de tantas almas generosas. Então nós vemos que a alma que quer se desobrigar, corajoso, né? Corajoso, nosso companheiro Mário Sobral, corajoso, tinha conquistas dentro dele que talvez nem ele mesmo soubesse que tinha essas conquistas, né? Como cada um de nós, sombra e luz, luz e sombra. Trazia a eles essa conquista, essa coragem de ser o primeiro deles a perceber a necessidade da expiação, da reparação, de se quitar com a lei de Deus para se sentir em paz. Então, a alma que não teme a reencarnação, que pede, que vai pedir logo a reencarnação, visando ficar livre de todo esse mal-estar que lhe causou dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo. É muito interessante, né? A análise. Quem imaginaria, em vendo o Mário Sobral no vale, ou momento após o suicídio, quem imaginaria essa coragem do Mário Sobral? Por isso que a gente não deve julgar ninguém, por isso que a gente não tem um metro certo para medir ninguém. Quem de nós, em olhando o Mário Sobral tão aperreado, tão cheio de lutas, tão cheio de remorso, fosse ter a sensatez, mesmo uma sensatez sofrida, a sensatez de ver que necessitava da reencarnação dele. Não quis nem, a gente vai ver que ele não quis nem se preparar como os outros. Quer logo se ver livre da prova. Quer fazer logo o que tem que ser feito. E essa frase do nosso companheiro cai bem para ele, que serão 30, 60 anos, debaixo de uma luta, se essa luta visa a reabilitação da tua consciência perante ti mesmo. Desse modo,
nós vemos que o quanto é difícil nós entendermos as quedas e as conquistas da pessoa, entendermos as luzes e as sombras. Cada pessoa, de certo modo, é uma incógnita para outro, menos para Deus, porque Deus sabe quanto cada um de nós vale, quanto cada um de nós tem de capacidade de modificação. É aquele mesmo Deus que possibilitou a Paulo de Tarso, que embora fosse um homem ligado à lei, era equivocado na sua crença. Aquela mesmo Deus que possibilita que Maria de Magdala dê aquela guinada em sua vida moral. Então, cada um de nós precisa lembrar, diante da falta do outro, que ali dentro tem uma partícula divina que uma hora fará com que aquele ser se impulsione para o mais alto. Isso faz parte da compreensão cristã. E a gente está buscando aquilatar dentro de nós, acrisolar, melhor dizendo, dentro de nós. Então nós vamos parando o nosso estudo por aqui, rogando a Deus, a Jesus, a esses benfeitores espirituais, a Carlos Barchuta, a Dona Ivone Pereira, que nos abençoe, nos fortaleça o propósito de melhoria e que envolva esses nossos companheiros suicidas que nos ouvem para um equilíbrio dentro do coração de cada um deles. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.